também acolhem a sua graça. E aqui nas leituras nós notamos essa ação de Deus. Deus toma a iniciativa. Já profetiza a primeira leitura de Isaías, chamada leitura do servo sofredor, que nos recorda justamente em que o servo sofredor é aquele que abraça as dores, abraça tudo que é a culpa dos homens para que nós nos tornemos justos. É uma profecia para termos uma ideia de 500 anos antes de Cristo. Isto é, o profeta Isaías está dizendo: virá alguém que sequer o próprio Jesus. Para nós, quando vemos o Evangelho e vemos o mistério da paixão, imediatamente aplicamos essa primeira leitura. Mas, de maneira mais direta, significa que o Senhor, que é o servo sofredor, Ele se compadece de todas as nossas dores. Ele carrega as nossas dores, carrega o que é nosso, carrega os nossos fardos, carrega o nosso peso. É igualmente como aquela devoção ao Sagrado Coração, nós falamos que Jesus, manso e humilde de coração, faça o nosso coração semelhante ao dele, que Ele alivie os nossos pesos e cansaços, que Ele nos atrai a Ele e alivie os nossos pesos. Ora, irmãos e irmãs, é aquele convite para que ninguém se sinta sozinho nessa caminhada terrestre, a nossa caminhada para o céu. Jesus vem a nós, tira os nossos pesos, tira os nossos cansaços. Ele é o servo sofredor. Padre, mas o sofrimento e aquilo que é os pesos que nós enfrentamos parece algo tão sozinho, mas pelo olhar da fé, pelo olhar da presença de Deus, em Jesus que vem ao nosso encontro, Ele vem tirar, vem nos ajudar. Melhor, não tira, mas nos ajuda a carregar aquilo que está passando em nossa vida. Por isso, o nosso Deus é o Deus que abraça as dores, que nos ajuda a experimentar e dar sentido àquilo que nós passamos aqui nesta terra. Depois a carta aos Hebreus fala que Jesus é sumo sacerdote, e o sumo sacerdote tem a função, no Antigo Testamento, que agora é aplicado a Jesus como enviado de Deus, tem a tarefa, o sumo sacerdote no Antigo Testamento, de oferecer o sacrifício para o perdão dos pecados dele e do povo, ou da humanidade naquele tempo. E Jesus abraça esse ministério, só que de uma maneira nova, porque Ele é aquele que se oferta e é o próprio sacerdote. Isto é, Ele se oferta a nós, oferta a sua vida, não oferta alguém no seu lugar, não oferta um sacrifício de animal, mas oferta por nós a sua própria vida. E Jesus, aqui é dito sobre Ele, que Ele compreende as fraquezas humanas, porque Ele experimentou todas as provações que nós estamos passando, iremos passar, o que alguém está passando, está contido em Jesus. É no Senhor, e olhando para Ele, que nós conseguimos ter luz e enfrentar as provações atuais, o que nos virão, e nos entender com Jesus como uma relação pessoal. Se Ele compreende as nossas fraquezas, como diz essa carta, é necessário que nós nos relacionemos com Jesus. Você fala a Jesus sobre as suas fraquezas, você fala com Ele de fato daquilo que acontece, que ronda o seu coração, a dúvida, o medo da morte e tantas outras questões, as ansiedades, financeiro, a preocupação com a família, ou até mesmo aquilo que nós falamos também, agradecendo a Jesus, porque justamente Ele compreende as nossas fraquezas, mas completa essa carta dizendo que Jesus só não é igual a nós, exceto no pecado. Isto é, a fraqueza para nós nos leva a pecar se nós não cuidamos, mas em Jesus, olhando para Ele, nós conseguimos tornar a fraqueza uma confiança, uma certeza de que Ele nos sustenta na nossa caminhada aqui na terra. Por isso há ali para nós uma passagem muito sutil entre a fraqueza e o pecado, entre a fraqueza e a graça de Deus, em eu me ligar a Deus diante da minha fraqueza. Todos nós temos alguma fraqueza que precisamos falar mais com Deus, falar mais com Jesus, diariamente. Senhor, fala comigo, Senhor, esteja comigo. Ele já está. Cabe a nós nos relacionarmos com Ele naquilo que nos passa. Tenho certeza que se nós tivermos uma relação mais pessoal com Jesus, teremos a força e a graça para entender aquilo que passa
ao nosso dia, mesmo que não venha aquela resposta que nós gostaríamos, mas ao menos a compreensão da fraqueza de que cada um passa em a sua luta. Depois, o Evangelho nos fala daquela tentação que ronda sempre os nossos corações, o querer um lugar, a ambição, o fazer um pedido a Jesus e querer que seja do nosso jeito. Jesus não fala que não é possível nós pedirmos alguma coisa. Justamente ele acolhe o pedido dos apóstolos, Tiago e João, como nós sabemos, são dois apóstolos muito próximos a Jesus. Só para entendermos, foi um dos 4 primeiros a serem chamados, junto com André e Pedro, os primeiros pescadores que estavam ali na Galileia. Jesus os chamou a segui-lo e foram os primeiros a caminhar com Jesus. E depois, junto com Pedro, esses dois subiram ao Monte Tabor e viram Jesus transfigurar. Então, ou seja, eles são como que amigos íntimos de Jesus, viram grandes acontecimentos na vida do Senhor e se atrevem então a fazer um pedido a Jesus, mas como que exigindo, como que tornando aquilo do modo como eles gostariam. Jesus acolhe o pedido, mas os alerta: vocês não sabem o que estão pedindo. Sempre que pedimos algo a Deus, devemos pedir sim, porque falávamos de relação pessoal, temos que entender que tem que passar pelo cálice. É que Jesus fala a eles: vocês querem aquilo? Então, querem beber o cálice? Querem ser batizados? Isto é, querem abraçar o mistério também da cruz, o mistério da luta para conquistar a glória. Então, para nós tenhamos os olhos em Jesus. Sempre que tivermos algum objetivo, precisamos olhar para Jesus e fazer um caminho com Ele. Não só querer, mas buscar. Não só querer, mas passar pelo caminho de Jesus. Um caminho que vai nos fazer crescer, um caminho que nos fará enfrentar aquilo que é as nossas fraquezas, aquilo que é cada um de nós, de acordo com aquilo que carregamos no nosso coração. Mas é necessário abraçar o cálice. O cálice é um símbolo para dizer que precisamos abraçar a nossa vida, abraçar aquilo que nos acontece e enfrentar com Jesus. Com Ele enfrentaremos e tomaremos o cálice da vida com aquilo que está no conteúdo de um cálice. Está no cálice as dores, as alegrias, as bênçãos de Deus, está tudo aquilo que nós precisamos tomar. Mas lembremos, com o Senhor nós teremos uma graça especial para justamente lidar com aquilo que é os nossos objetivos. Olhemos para Ele, que nessa missa nós temos uma certeza, que se nós olharmos para Jesus, deixarmos passar o nosso caminho por Ele, nós teremos aquela caminhada de sabermos que é o Senhor que nos guia, que é o Senhor que nos mostra o caminho, que é o Senhor que nos dá a força necessária para enfrentar os cálices ou as lutas que vão nos aparecendo diariamente. Depois Jesus alerta os demais apóstolos, dizendo que, olha, vocês também estão ambiciosos, porque do mesmo modo que vocês estão preocupados com os outros, que estão ali buscando, quem sabe, lugar à direita ou à esquerda, vocês também buscam o caminho de deixar os outros servirem e não servir primeiro. E no fundo Jesus está dizendo para eles que para sentar à direita e à esquerda, como diz o Evangelho de Marcos no final, quem senta à direita e à esquerda em Jesus é na cruz que se senta à direita e à esquerda. São os dois ladrões. São dois ladrões que se sentam à direita e à esquerda de Jesus. Um que experimenta a misericórdia, que pede um perdão a Deus. O outro que murmura, dizendo que Jesus, se fosse Deus, deveria descer da cruz. Nós, às vezes, também queremos descer da cruz. Queremos, talvez, não acolher um momento que Deus nos concede, um momento também de nos abandonarmos mais nele e tornarmos a nossa cruz um abandono em Deus. Mas o caminho sempre é o caminho do serviço. Jesus alerta eles para não caírem num processo da glória pela glória, mas uma glória que chegue a Deus. É o serviço. Jesus nos alerta: quem quiser ser o primeiro, que seja aquele que serve. Quem quiser assim ser uma autoridade, se torne também servidor do seu próximo. É um alerta para que a nossa vida seja um serviço. Aquilo que nós fazemos tem que ser um serviço a Deus. É um chamado ao nosso trabalho, ao nosso serviço à igreja, ao serviço que nós fazemos à nossa casa, ser um bem ao próximo. E lembrar
que muitas vezes os nossos discursos ou teorias ficam muito bem para os outros. Esperamos muito de alguém, daquela pessoa, mas nós tomamos atitudes de serviço, temos iniciativa de ir ao encontro, temos iniciativa de compreender, temos iniciativa de se colocar no lugar do outro. Jesus nos ensina isso quando Ele fala que dá a sua vida em resgate de muitos. Muitos quer dizer, Ele dá a vida pessoalmente por cada um de nós. Portanto, que cada um de nós se pergunte: o que eu posso fazer para servir um pouco melhor? O que eu posso fazer para não esperar, mas ter a iniciativa? Porque Jesus está servindo a nós toda a missa, em toda a oração, em todo momento que nós nos dobramos a Deus, Ele está nos servindo, mas para nos lembrar que é necessário servir a quem está mais perto de nós, na certeza de que Jesus está nos servindo todos os dias. Que assim seja.